Você já acordou cansado sem ter feito esforço nenhum, como se tivesse passado a noite inteira carregando o mundo nas costas? Chico Xavier explicava que nem todo o cansaço que a gente sente é realmente nosso. É isso mesmo. Ele dizia que você pode estar sentindo o peso de outras pessoas sem perceber. Aquele esgotamento, a vontade de não sair da cama, a cabeça pesada como pedra. Muitas vezes, é o espírito tentando dizer que estamos carregando o que não nos pertence. Mas como assim, carregar cansaço dos outros? Por que isso acontece? Chico tinha uma explicação simples, mas muito profunda, sobre como as energias das pessoas ao nosso redor influenciam diretamente o que sentimos. E o mais curioso é que muita gente passa a vida inteira sofrendo por um cansaço invisível, sem nunca entender a verdadeira causa. Até hoje, Chico contava que o espírito é como uma esponja. Ele absorve o que está no ar, mesmo quando a gente não percebe. E quando estamos perto de pessoas que estão tristes, nervosas ou carregadas de problemas, nosso campo espiritual tenta ajudar, sem pedir permissão. A gente ouve a dor do outro, tenta consolar, diz que está tudo bem. Mas por dentro, o espírito vai sugando aquela energia pesada. E é aí que começa o cansaço. Não porque você fez algo errado, mas porque seu espírito é sensível, generoso, quer ajudar. Só que, como dizia Chico, até o coração mais bondoso precisa aprender a se proteger. Porque não adianta salvar os outros se a gente se afoga por dentro. E o corpo começa a dar sinais quando a alma já está sobrecarregada. Chico explicava que existem pessoas que são como antenas vivas. Sentem o ambiente antes de todo mundo. Entram num lugar e percebem que tem algo estranho no ar, mesmo sem ninguém ter dito nada. São as mesmas que, depois de uma conversa difícil, ficam com dor de cabeça, que abraçam alguém triste e saem com o peito apertado. E aí, no fim do dia, o corpo parece ter carregado um caminhão de sentimentos que nem eram seus. Esse é o tipo de cansaço que Chico mais alertava, o espiritual. Porque ele não vem do corpo cansado, mas da alma sobrecarregada. E o problema é que a gente tenta resolver isso com descanso físico, dorme mais, toma remédio, faz exame, mas nada muda. Porque o corpo pode até descansar, mas o espírito continua acordado, tentando carregar o mundo dos outros sozinho. E isso, com o tempo, vira um peso que ninguém vê, mas que machuca por dentro. E o mais curioso é que isso começa cedo, muitas vezes na infância. Chico dizia que as pessoas mais sensíveis já nascem com o dom de sentir além da pele. São aquelas crianças que choram quando alguém está bravo, que ficam doentes do nada depois de uma briga em casa, que não suportam ver ninguém triste sem tentar ajudar. Elas crescem assim, tentando consertar o mundo com o coração. Mas o mundo, às vezes, joga esse peso de volta. E quando essas pessoas viram adultas, continuam pegando dores emprestadas. Seguram o sofrimento dos pais, dos filhos, do parceiro, dos amigos. E tudo isso vai se acumulando como poeira no espírito. E o corpo começa a sentir. A coluna dói, o sono não vem, a cabeça pesa. Mas ninguém vê. Porque esse cansaço não sai em exame, só aparece no silêncio. Quando você se olha no espelho e sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe explicar o quê. Chico dizia que a alma tem um jeito muito sutil de pedir ajuda. E o cansaço que você sente, muitas vezes, é esse pedido. Mas como a gente aprendeu a ignorar o invisível, passa a vida achando que é normal viver exausto. As pessoas dizem, é a rotina, é o estresse, é a idade. Mas o espírito, coitado, está lá gritando em silêncio. Ei, isso não é seu! Solta! Só que a gente não sabe soltar. Fica tentando resolver problema que não é nosso, sentir dor que não é nossa, carregar mágoa que nem começou com a gente. E cada vez que você segura tudo isso sem perceber, um pedacinho da sua energia vai embora. Vai sumindo, esvaziando,
Até que chega um dia em que o cansaço vira tristeza, e a tristeza vira doença. E aí, a alma que só queria ser ouvida começa a adoecer dentro do corpo. Por isso Chico insistia. Aprender a se proteger não é egoísmo, é amor próprio, é cuidado com a própria luz. E é aí que muita gente se perde. Porque acha que proteger sua energia é virar as costas para os outros. Mas Chico explicava o contrário, que só ajuda de verdade quem não se deixa afundar junto. Ele dizia: não tem como secar a lágrima do outro com o coração encharcado. Por isso, o primeiro passo é reconhecer: esse cansaço é meu, ou eu só estou sentindo o peso de alguém que amo. Às vezes é da mãe doente, às vezes do marido calado, outras vezes é da casa inteira, que parece cheia de lembranças pesadas. E tudo isso o espírito sente. Então ele boceja, se arrasta, se cala. Não por preguiça, mas por excesso. Excesso de responsabilidade, excesso de silêncio, excesso de culpa por não conseguir salvar todo mundo. Mas Chico dizia que a alma não quer salvar ninguém. Ela quer equilibrar. E esse equilíbrio começa quando a gente para de se culpar por não aguentar mais carregar o que nunca foi nosso. Chico ensinava que a alma se renova no silêncio. Não no silêncio de quem guarda tudo, mas no de quem ouve a si mesmo. Ele dizia que quando o espírito está sobrecarregado, a primeira coisa que ele precisa não é de palavras bonitas, mas de pausa, de um canto quieto, de uma prece sincera, de uma respiração profunda, feita de olhos fechados e coração aberto. Porque é nesse momento que o cansaço começa a se dissolver. Quando você admite que está cansado, que tentou ajudar demais, sentir demais, resolver demais e esqueceu de si. É ali que o espírito se alinha de novo. E a leveza volta, não de uma vez, mas aos poucos. Como quem vai se lembrando de quem é, por trás de tudo o que carrega. E Chico dizia: não é largar o mundo, é só parar de confundir o mundo com sua cruz. Porque ajudar sim, mas se perder, nunca. O caminho de volta para a leveza começa no instante em que a gente entende: nem toda dor que sentimos é nossa, e que o mundo não vai acabar se a gente descansar. Chico dizia que até Jesus se retirava para orar em silêncio, quando a multidão pesava demais. Por que então você não pode parar um pouco também? Cuidar da alma é um gesto silencioso, mas poderoso. É sair de perto de quem só sabe sugar. É dizer não com o coração tranquilo. É fechar os olhos e respirar fundo, mesmo quando tudo em volta pede pressa. E acima de tudo, é olhar para o espelho e dizer: hoje eu vou carregar só o que é meu. Porque quando a alma aprende esse limite, o corpo agradece, a mente silencia e o espírito sorri. Chico Xavier nos lembrava que a verdadeira paz não vem de fora. Ela nasce quando o espírito para de tentar resolver tudo o que não lhe pertence e começa a caminhar leve, por dentro. O cansaço vai embora, a energia volta e a vida ganha cor de novo. Por isso, se hoje você sente um peso que não sabe de onde vem, escuta esse sinal. Às vezes, a alma só quer descansar do que nunca foi dela. Se esse conteúdo falou com você, deixa um "eu senti" nos comentários. E se quiser receber mais mensagens como essa, se inscreve aqui. Que Deus te abençoe e que sua alma aprenda com carinho a descansar.